Olá, meu nome é Melina Pimenta Neves, eu sou estudante do curso de licenciatura em matemática do campus IFBACAN Massari e os vídeos sobre função quadrática é para compor a componente estágio supervisionado 3. A minha supervisora foi Karine Purgas e o assunto função quadrática foi realizado no dia 3/3/2022. Então, vamos começar. Durante esse assunto, eu vou dividir ele em 3 vídeos. O primeiro vídeo vai falar um pouco sobre a aplicação, o conceito, estudo dos coeficientes de uma função quadrática, raízes, vértice e gráfico de uma função quadrática. No segundo vídeo, vai ter o estudo do sinal de uma função quadrática e alguns exemplos e exercícios sobre uma função quadrática e sobre o estudo do sinal. No terceiro vídeo, será só aplicação de exercícios. Então, onde nós podemos ver a função quadrática? A função quadrática, a principal característica dela é uma parábola, tá? A gente chama de função quadrática, função do segundo grau, porque o maior expoente da minha variável vai ser 2. Se o maior grau da minha variável fosse 1, a gente chamava função do primeiro grau. Como o maior grau da minha variável é 2, então a gente diz que é função do segundo grau ou função quadrática. As aplicações, podemos ver aqui uma montanha russa que está em formato de uma parábola. Temos aqui também um lançamento de uma bola de um ponto para o outro, tá? Temos aqui a antena parabólica, como o próprio nome já diz, né? Chama antena parabólica porque ela tem um formato de parábola. Tem aqui a Torre Eiffel também, aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo sinalizar. Aqui embaixo tem o formato também de parábola. Então, percebemos aí uma função quadrática no dia a dia. O conceito. O conceito nada mais é do que o seguinte: uma aplicação de R em R recebe o nome função quadrática quando a cada x pertencente aos reais associa o elemento ax ao quadrado mais bx mais c pertencente aos reais. Ou seja, para cada elemento do domínio x vai pertencer aos conjuntos dos reais, associa o elemento y que vai ter essa seguinte característica, que também vai pertencer aos reais. Esse A, ele tem que ser diferente de zero, porque se A for igual a zero, nós iremos ter uma equação do primeiro grau, ou seja, uma função afim e não uma função quadrática. E esse A também é um número real. Ou seja, para cada elemento de x, vai associar uma imagem cuja função tem essa representação. Na função quadrática, nós iremos ter o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A me diz a concavidade da parábola, se ela vai ter uma concavidade para cima ou para baixo. Nós vamos ver cada um desses coeficientes. O B significa a inclinação da parábola ao cortar o eixo y, tá? Então, B vai me dizer a inclinação da parábola quando cortar o eixo y. E o C vai ser exatamente o ponto que corta o eixo y. Então, o estudo dos coeficientes. O primeiro coeficiente a gente diz que é o coeficiente A. Significa a concavidade da parábola. Ou seja, quando o meu A for um número positivo, eu vou ter uma concavidade para cima. Observe o sorriso do meu desenho, ó. O sorriso do meu desenho é uma parábola. Observe que a concavidade do sorriso da minha imagem, ela está
voltada para cima. Se está voltada para cima, a concavidade, então o meu A ele é positivo. Agora observe, a carinha, ela está triste. Observe que o sorriso da minha carinha, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Se a concavidade está voltada para baixo, quer dizer que o meu A ele é um número negativo, ou seja, um número menor do que zero. Temos aqui o coeficiente B que me diz a inclinação da parábola. Então, a inclinação da parábola vai me dizer quando é que a inclinação vai ser positiva ou negativa após cortar o eixo Y. Observe que quando a parábola cortou o eixo Y aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Observe que a parábola cortou o eixo Y nesse ponto. Quando eu observo a inclinação da parábola após cortar esse eixo Y, observe que ele está descendo, ele está decrescendo, a parábola está decrescendo. Então, eu digo que o meu B, ele é menor do que zero, tá? Nesse caso aqui, quando a parábola cortou o eixo Y, observe o que ela está fazendo, ela está crescendo. Então, a inclinação, ela vai ser crescente quando corta o eixo Y. Agora, o coeficiente C. O coeficiente C é exatamente esse ponto aqui, ó. Eu coloquei o mesmo exemplo para vocês verificarem. É exatamente esse ponto aqui marcado de vermelho, ó. Esse aqui é o C, o meu coeficiente C, que é o número que corta o eixo Y. Raízes de uma função quadrática ou de uma equação quadrática, né? Para a gente encontrar as raízes, ou seja, quando eu falo raízes, eu estou dizendo que eu quero encontrar o valor de x, da minha variável x, certo? Se eu estou falando raízes, então, e eu estou numa função quadrática, ele está me dizendo que a função quadrática pode ter até duas raízes reais. Se for mais de duas, a gente já chama que é uma função polinomial de grau 3, ou de grau 4, de grau 5. Tá? Mas quando está falando de função quadrática, eu estou dizendo que as minhas raízes podem ter, na minha equação, até duas raízes reais. Para encontrar as raízes de uma equação quadrática, a gente tem que utilizar a fórmula de Bhaskara, que tem o delta, que é o meu discriminante, é ele que vai me dizer quantas raízes eu irei ter. E tenho aqui o x, que é o meu x1 uma linha e x duas linhas. Observe que eu posso representar esse x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a como da seguinte forma. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso daqui é a mesma coisa que isso. A única coisa, a diferença é que o delta aqui vale quem? B ao quadrado menos 4ac. Então, nesse caso aqui, ele só fez substituir o delta por B ao quadrado menos 4ac. O discriminante, que é o valor de delta, vai me dizer quantas raízes essa minha função, essa minha equação irá ter. Se o delta for um número positivo, eu vou ter duas raízes reais. Se delta for um número negativo, eu não vou ter uma raiz real. Ou quando ele fala raiz real, não vai existir raiz real, é porque vai existir uma raiz que está dentro do conjunto dos números complexos. E isso a gente vê lá no terceiro ano. Então, quando delta for negativo, não vai existir uma raiz real.
porque a raiz que vai existir está dentro do conjunto dos números complexos e não dos conjuntos dos reais. E quando delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Uma historinha, ó. O nome fórmula de Bhaskara foi criado para fazer uma homenagem ao matemático Bhaskaracharia. Ele foi um matemático, professor, astrólogo e astrônomo indiano, considerado o mais importante matemático do século XVII e o último matemático medieval importante da Índia. Então, sempre que a gente está falando de raízes de uma equação quadrática, nós temos que aplicar a fórmula de Bhaskara. Exemplo, vamos fazer um cálculo aqui. Primeiro, vamos calcular o discriminante para verificar quantas raízes essa equação vai ter. Então, observe que o meu A vale 2, o meu B vale 3 e o meu C vale 5. Pensem comigo, o modelo geral da função quadrática é ax ao quadrado mais 3x, ax ao quadrado mais bx mais c. Se a gente fizer uma comparação do modelo geral com uma equação que eu tenho aqui, o meu A vai valer 2, o meu B vai valer 3 e o meu C vai valer 5. Agora nós podemos aplicar o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4ac, então meu delta vai ser igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 5. Então, meu delta vai ser 9 menos 40, certo? Porque 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 5 dá 40. Então, meu delta vai ser 9 menos 40 menos 31. Observe que o meu delta ele deu negativo. Se o meu delta deu um número negativo, significa que não vai existir raiz real. Se não vai existir raiz real, a gente não precisa calcular, aplicar essa fórmula aqui. A gente diz o seguinte, ó, não existe x tal que esse x pertence aos reais. Não existe um x pertencente aos reais, porque o meu delta deu um número negativo. Máximo e mínimo da função. O máximo e o mínimo da função a gente consegue identificar através do vértice da função. O importante para traçar o gráfico é a gente saber a concavidade da parábola, a gente saber as raízes e a gente saber o vértice dessa função, tá? Então, o máximo e mínimo é só calcular o vértice. Como é que eu calculo o vértice de uma função? Tem um exemplo aqui. Y é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. O x do vértice vai ser menos b, quem é meu b aqui? Menos 2. Dividido por 2 vezes, quem é o meu A? Meu A é 1. Observe que o 1 ele não aparece porque ele é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, todo número que for multiplicado por ele, por um 1, né, vai dar esse número. 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3. X ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. O 1 ele não aparece, mas a gente tem que saber que ele existe. Então, 2 vezes 1. Então, meu x do vértice vai ser menos com menos na multiplicação dá mais. Vai ficar 2 dividido por 2. Então, meu x do vértice vai ser 1. E o meu y do vértice? Observe que o y do vértice, para a gente saber, a gente precisa encontrar o delta, que a gente já sabe como calcular. Então, meu delta, ele é b ao quadrado menos 4ac. Temos aqui o delta é igual. B é menos 2, né? Então, vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1, que o A é 1 e o C também é 1. Então, meu delta vai ser igual a 4 menos 4. Delta vai ser igual a
0. Então, ó, meu delta vai ser 0. Vou substituir menos, vou colocar da fórmula 0, dividido por 4 vezes A. Quem é meu A? 1. Então, observe que temos aqui 0 dividido por qualquer número dá 0. Ah, por que você não coloca negativo? Porque o 0 ele não é nem positivo nem negativo. Ele é neutro. Então, a gente pode deixar aqui. Podemos dizer, então, que o máximo e o mínimo, no caso, né? Nesse caso aqui, como a função ela é crescente, então eu vou ter um ponto mínimo. Como é que eu sei que a minha função ela é crescente? Não, desculpe. Ela tem a concavidade para cima. Como é que eu sei disso? Eu sei porque o meu A ó, é positivo. Então, a concavidade dela vai estar para cima, ó. Então, esse ponto mínimo aqui vai ter que estar em x igual a 1 e y 0. Ok? Então, vamos prosseguir. Então, de modo a resumir, o gráfico, para calcular o gráfico de uma função quadrática, é necessário que a gente tenha em mente que o gráfico da função quadrática é uma parábola. Temos que saber a concavidade para saber se ela vai ser para cima ou para baixo. Temos que saber o coeficiente C, que é o coeficiente que corta o eixo, na verdade, que é o coeficiente que corta o eixo Y, é um número que corta o eixo Y. Vamos ter as raízes e vamos ter o vértice dessa parábola. Aqui tem a construção do gráfico, então vamos fazer a construção desse gráfico. Y é igual a x ao quadrado menos 1. Observe que eu tenho uma equação quadrática aqui do tipo incompleta. Então, se é do tipo incompleta, lembrando, gente, que para encontrar as raízes de uma equação quadrática é necessário que eu iguale o y a 0, ou seja, substitua o y por 0. Então, aqui a gente já sabe que é o meu c, né? O meu c é menos 1. Lembrando o modelo geral, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, meu c ele é menos 1. Nós já temos o primeiro ponto. Que ponto é esse? X vai valer 0 e meu y vai valer menos 1. Como é que eu sei que o y vale menos 1? Porque o c é o número que corta o eixo y. Então, eu já tenho aqui o meu primeiro ponto. Os meus dois pontos, né, meus outros dois pontos, vai ser exatamente aquele número que é a raiz, os números que são as raízes. Então, eu tenho y igual a x ao quadrado menos 1. Se eu quero encontrar a raiz, eu vou igualar, substituir, na verdade, o y por 0. Então, vai ficar x ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, isolando o x, né, vai ficar x ao quadrado igual a 1. X é igual a mais ou menos raiz de 1. Então, meu x, ele vai ter uma linha e ele vai ter duas linhas, ou seja, vão ser dois valores, né? Meu x vai ser 1 e meu outro x vai ser menos 1. Além de saber o ponto C, as raízes, temos que também saber o vértice, tá? Então, o x do vértice e o y do vértice. Sabemos que para encontrar o x do vértice é menos b sobre, ó, voltando, menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. E o y do vértice menos delta sobre 4a. Então, meu x do vértice, ele vai ser, observe, o meu b aqui, essa equação, ela é uma equação incompleta em quem? Incompleta em b. Porque se a gente for ver o modelo geral, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, o meu a ele vai valer 1, o meu b ele vai valer 0. Como é que eu sei disso? Porque não tem nenhum número acompanhado com o x, e o meu c vai valer menos 1. Então, vai ser menos 0 sobre 2 vezes 1. Observe que o número 0
dividido por qualquer outro número dá o próprio zero. Então, o x do vértice vai ser zero. E o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos calcular o delta aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, meu delta é igual a b ao quadrado. O b é zero, né? Então, vai ser zero, nem vou colocar. Menos 4 vezes 1 vezes menos 1, que é o valor de c. Então, meu delta é igual a 4. Então, aqui, ó, menos 4 dividido por 4 vezes quem é o meu a? O meu a é 1. Então, o y do vértice vai ser menos 4 sobre 4, que é a mesma coisa que menos 1. Então, o meu vértice, ou seja, o meu ponto mínimo, como é que eu sei que é o ponto mínimo? Porque o meu a é positivo, então a concavidade da parábola vai estar para cima. O meu ponto mínimo vai ser 0 e menos 1. Agora, vamos traçar o gráfico. Eu vou só apagar aqui para a gente fazer o gráfico. Vou apagar desse lado, tá? Qualquer dúvida é só vocês voltarem o vídeo, tá? Para acompanhar. Então, agora eu vou traçar o meu gráfico. Lembrando que eu vou ter dois eixos, o eixo Y e o eixo X. Tá? O eixo Y e o eixo X. Vimos que as minhas raízes vai ser menos 1 e 1. Foi o que a gente encontrou, tá? O C, o meu outro ponto, é o valor de C, que é o ponto que vai cortar o eixo Y. Vai cortar em quem? Em menos 1. Então, vai ser aqui, ó. Então, a minha parábola, ela vai ficar assim, ó. Observe que, de fato, a concavidade da parábola é para cima. Ó o meu x do vértice e o y do vértice onde está. O meu vértice, ó. O meu vértice, ele vai ser o próprio C. O meu vértice vai ser o próprio C, tá? Então, aqui eu consigo traçar a minha parábola. No próximo vídeo, vamos falar sobre estudo do sinal e ver alguns exemplos. Abraço e aguarde o próximo vídeo.